Olá, um abraço, Bispo Marizana, Comunidade Monoteísta Mundial. Um abraço a você em qualquer parte do globo terrestre. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Na oportunidade, iremos meditar características de uma igreja evangélica genuína. Os evangélicos, ou gospel, é o que mais existe perto da igreja do Novo Testamento. Uma igreja evangélica é composta de pessoas que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e por isso nasceram de novo. Foram batizadas nas águas por imersão após professar publicamente a fé em Deus e em Jesus Cristo. As igrejas evangélicas são livres e são autônomas e não aceitam nenhuma influência do Papa e nem da Igreja Romana e de nenhuma outra religião. Elas são separadas do Estado, são independentes, celebram a ceia do Senhor para os que já foram batizados nas águas e faz isto como memorial. O vinho e o pão são usados como elementos simbólicos. Só pessoas batizadas nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, devem tomar a ceia. O Novo Testamento é a regra de fé e prática. Acreditamos em toda a Bíblia Sagrada, Escritura Sagrada, como revelação escrita de Deus para a igreja e para a humanidade. Os evangélicos são pessoas contrárias aos vícios e as condutas antibíblicas são rejeitadas. As igrejas evangélicas têm origem no início do primeiro século depois de Cristo. Surgiram no dia do Pentecoste e estarão na terra até o dia do arrebatamento da igreja, noiva de Cristo. Os evangélicos acreditam na justificação pela fé em Jesus Cristo e rejeitam imagem de escultura e ídolos. Efésios 2, 8, 9, Êxodo 24, 5, Isaías 42, 8. Uma igreja evangélica não depende de nenhuma outra igreja e nem da autoridade eclesiástica de terceiros. A igreja evangélica acredita na doutrina da segunda vinda de Cristo. A igreja evangélica acredita que os ímpios vão para o inferno após a morte física. A igreja evangélica acredita que Deus, único, foi o Criador do universo e de todas as coisas visíveis e invisíveis. A igreja evangélica acredita que um dia surgirá no cenário mundial um homem chamado Anticristo e que ele é o enviado de Satanás para tentar enganar a humanidade naqueles dias. E que o Anticristo usará a marca, o código 666 para tentar monopolizar a humanidade e levá-la à idolatria. Apocalipse 13, 11 a 18, Apocalipse 14, 9 a 12. As igrejas evangélicas existem em toda a face da terra e devem continuar se espalhando pelo globo. Cada uma delas deve se enquadrar na cultura local de cada nação ou etnia, desde que isso não fira as escrituras sagradas. Missões deve ser prioridade na vida de uma igreja evangélica. Atos 4:12. O sacerdócio universal dos crentes é bíblico. O livre exame das escrituras sagradas por parte dos crentes e fiéis e a liberdade de consciência são direito de todos os evangélicos. A igreja evangélica reconhece que os pré-reformadores e os reformadores protestantes estavam corretos em rejeitar a religião oficial daqueles dias da Idade Média. E continuamos o que eles começaram, ainda hoje no século 21, e até Jesus Cristo voltar. A igreja evangélica deve priorizar as mensagens e sermões com base no Novo Testamento, pelo fato de vivermos atualmente a era dispensação da graça, nova aliança. A igreja evangélica não aceita superstições e crendices, só aceitamos as verdades da Bíblia. Cada denominação evangélica tem a sua forma de governo, administração, estilo de culto e usos e costumes. O culto evangélico coletivo deve constar de leitura bíblica, explanação da palavra de Deus, cânticos, hinos, louvores a Deus, orações, apelos para os incrédulos aceitarem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas almas. O culto deve ser simples e baseado na Escritura Sagrada. Jesus Cristo só deixou duas ordenanças para a igreja, seu corpo: o batismo nas águas por imersão e a celebração da ceia do Senhor regularmente. O objetivo da ceia do Senhor é lembrar que Jesus Cristo, Filho do Deus único,
morreu por nossos pecados e que Jesus voltará um dia. Não existe sacramentos na igreja evangélica e nem no Novo Testamento. A igreja evangélica não faz orações pelos mortos. A igreja evangélica não batiza criança, bebê. Marcos 16, 15 e 16. Nenhuma igreja evangélica ou protestante pode dizer que é a verdadeira igreja de Cristo sem incluir as demais igrejas evangélicas, pois a noiva do Cordeiro, corpo, é a soma de todas as igrejas evangélicas genuínas. As igrejas evangélicas não acreditam na doutrina da reencarnação e nem na consulta aos mortos. As igrejas evangélicas acreditam que Satanás e anjos caídos estão enganando a humanidade através de religiões que não seguem o que a Escritura Sagrada dizem, Novo Testamento, Velho Testamento. As igrejas evangélicas só aceitam um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Por isso os evangélicos oram em nome de Jesus Cristo. Desde o primeiro século da era cristã, existe um remanescente fiel de evangélicos que chegaram ao século 21. E o mesmo existirá até Jesus Cristo arrebatar, transladar, raptar eles e levá-los ao terceiro céu. Este remanescente está espalhado em diversas igrejas evangélicas gospel ao redor do mundo. As igrejas evangélicas não têm um líder mundial que fale em nome delas. Elas são autônomas e independentes. A igreja evangélica não acredita em purgatório. As igrejas evangélicas adotam os usos e costumes de acordo com a visão de seus líderes. É importante não confundir usos e costumes com doutrinas, pois os mesmos são regionais ou conforme a nação, raça, etnia. É preciso cuidar e conhecer bem a Escritura Sagrada para não cair no legalismo, mistura da lei com a graça. Jesus disse que quando estivesse perto da sua segunda vinda, o mundo estaria em densas trevas espirituais, como nos dias de Noé. Mas ele deixaria sinais da sua volta, que seria entendido pelos evangélicos do mundo inteiro. Sendo assim, de 1850 depois de Cristo para cá, a ciência daria um salto gigantesco em muitas áreas e sairia da inércia que se encontrava desde Adão e Eva, ou seja, 6 milênios. Porque existem diversas igrejas evangélicas? As igrejas evangélicas são grupos de pessoas que se organizaram com uma visão bíblica comum, mas tiveram a influência do seu líder, ou líderes deste grupo, que adotaram padrões ou normas variadas, isto é, questões secundárias que não interferem na doutrina da salvação da alma pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Além da salvação da alma pela fé em Jesus Cristo, existe mais alguma coisa aguardando o crente fiel e ativo na vida espiritual. Sim, o Novo Testamento revela que existem recompensas e galardões para as boas obras que os cristãos evangélicos realizam após ter sido salvos por Jesus Cristo. Por que algumas igrejas evangélicas têm estilo de culto diferente de outras igrejas evangélicas? Como já foi dito, isso tem a ver com a cabeça da liderança ou depende da nação, raça e etnia. Uma igreja evangélica pode contextualizar em algumas áreas. Claro, pois isso tem a ver com o lugar, o costume e a época. O líder evangélico pode tirar ou dar a salvação da alma às pessoas do seu grupo denominacional? Não, o líder também precisa crer e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. O líder evangélico é mais santo ou mais justo que os membros adeptos da sua igreja denominação? Não. O líder é diferente apenas na função, o cargo de liderança que desempenha. O líder evangélico do Novo Testamento é igual ao sacerdote do Velho Testamento? Não, pois o líder do Novo Testamento não é o mediador. Este lugar pertence a Jesus Cristo, que intercede diante de Deus Pai no céu. A salvação está em alguma igreja evangélica ou protestante? Não, as igrejas não salvam. A expressão igreja significa um grupo de pessoas que nasceram de novo, ao aceitar e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas almas. Algum dia existiu Papa nas igrejas evangélicas? Não, e nunca vai existir, pois no Novo Testamento não existe este cargo, esta função. O que é necessário para surgir uma igreja denominação? É necessário um grupo de pessoas com a mesma visão e projetos. Uma pessoa evangélica pode sair da sua igreja e ir para outra igreja evangélica? Claro. Quando houver interesse de fazer parte de outra instituição
religiosa, pois o evangélico tem liberdade de consciência. O povo de Deus no Velho Testamento, a partir de Abraão, se chama Nação de Israel. Sua história dura 2000 anos, até o nascimento de Cristo. Por que foi dado o Novo Testamento? A partir da vinda do Jesus, o Messias. A partir do dia do Pentecoste, Deus visitaria as nações para constituir um povo denominado Igreja de Cristo. Sendo assim, uma nova aliança entrava em vigor. O Criador precisaria de outro livro, que seria escrito a nova revelação de Deus para a humanidade. A Igreja de Cristo tem uma missão na Terra, por isto ela ainda está nesse mundo. O governo da Igreja Evangélica local, algumas é congregacional, mas existem outros tipos de administração, governo, oligarquia, democracia episcopal. É necessário que o regime, administração adotado, tenha base no Novo Testamento. Quais são os oficiais da igreja, ministério? Há em algumas igrejas